Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, a gente vai continuar a apresentação sobre a ventosa. Queria primeiro pedir desculpa por não estar aí presencialmente, acabei tendo um imprevisto e já justifiquei com o professor, já está acertando aí essas questões, mas cumprindo aí com a nossa programação, a gente vai seguir a continuidade e eu vou apresentar minha parte para vocês de forma remota, tá? Então, acho que os meninos já introduziram algumas coisas relacionadas ao nosso tema, né, que é a ventosa terapia. Então, provavelmente vocês já tiveram aí um background em relação a de onde vem a ventosa terapia, da medicina tradicional chinesa, o boom que a ventosa terapia teve depois das Olimpíadas com o Phelps, os conselhos, né, o que a gente tem de regulamentação em relação ao uso e também algumas evidências aí que já foram mostradas. A minha ideia é continuar esse processo e a gente vai trazer um pouco mais de evidência também para tentar entender como é que a ventosa ela é descrita atualmente na literatura. Tá? Então a gente já tem bons estudos de boa qualidade metodológica que falam sobre a ventosa e a gente vai entender o que eles trazem e o que isso tem de aplicação prática para nós, fisioterapeutas, que vamos nos formar aí daqui pouco tempo, em breve estaremos no mercado de trabalho. Tá? Então, para começar, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre a PBE, que é a prática baseada em evidência. Provavelmente todos vocês já ouviram falar da prática baseada em evidência. E ela tem 3 pilares. Né? Então, a gente tem a experiência clínica do terapeuta. Então, no nosso caso, tudo que a gente sabe fazer em relação a técnicas, a condutas, os casos que a gente já atendeu, que todo caso que a gente atende, a gente sempre aprende uma coisa nova. Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo experiência clínica, e isso é um pilar muito importante da PBE. Nós, enquanto recém-formados, muitas vezes não temos esse pilar tão forte. Por quê? Porque a gente até tem contato com a prática na graduação, mas isso ainda é muito limitado. Então, isso a gente vai ganhando com anos de experiência, anos atendendo pacientes e colocando as mãos na massa ali, o que a gente chama de hands-on. Tá? A preferência do paciente, e aí a gente entra, né, nesse segundo pilar, as escolhas do paciente. Então a gente, como terapeuta, a gente vai ofertar um tratamento, mas a gente vai ofertar um tratamento baseado no que o paciente acredita. Então aí entra a questão, por exemplo, do que ele acredita ser bom para ele, quais as suas preferências de escolha. A gente sempre vai dar 2 opções para que ele escolha a que melhor se encaixa para ele. Mas tudo isso deve ser também associado a um terceiro pilar, que é a evidência científica, o que a gente tem de mais atual em relação aos estudos sobre determinados procedimentos e condutas aí. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, a gente consegue garantir uma qualidade e uma eficiência para o nosso tratamento, certo? Aqui eu trouxe um estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre evidências de boa qualidade. Então, será que existem evidências de boa qualidade para a ventosa terapia? Será que a gente tem bons estudos robustos, com uma qualidade metodológica, que permitam que a gente tire conclusões desses estudos, desses delineamentos? E aí eu vou começar trazendo um pouquinho ainda desse background sobre a ventosa, né? Por que a gente utiliza tanto? Então esse foi um estudo que foi realizado aqui no Brasil, tá? Por um grupo da UFRN. Esse grupo da UFRN ele tem vários estudos relacionados, grande parte dos que a gente trouxe são desse grupo. E nesse estudo eles quiseram trazer o uso da ventosa terapia em diversas desordens ou condições musculoesqueléticas. Então é um estudo transversal, onde eles avaliaram o perfil, o nível de treinamento e a prática, né, desse recurso da fisioterapia em terapeutas aí, fisioterapeutas brasileiros. Tá? E o que eles trazem de importante para a gente? Que a ventosa terapia é uma técnica amplamente adotada na prática clínica, então a gente vê, tanto no Instagram quanto, enfim, em diversos locais, muitas pessoas utilizando a ventosa terapia e muitos pacientes repostando, e muitos pacientes gostam da ventosa. Eles trouxeram um dado em relação ao perfil de terapeutas que utilizam a ventosa como uma técnica, que aplicam a ventosa terapia. E a gente tem uma maior dominância, né, em relação a esses terapeutas em mulheres, ou seja, mulheres tendem a usar um pouco mais nesse estudo em específico, e fisioterapeutas recém-formados, principalmente em universidades particulares. Então esse foi um dado que o estudo trouxe e a gente vai fazendo uma inferência a partir disso. O motivo principal, né, que foi relatado na maioria dos casos, pela alta demanda vinda dos pacientes, certo? Então muitas vezes os pacientes pedem por esse recurso e alguns fatores chaves para o uso desse recurso é o baixo custo, fácil acesso e a simplicidade para usar. Então é um recurso realmente muito acessível para o terapeuta e que é muito solicitado pelos pacientes. Talvez isso influencie muito também nessa popularização. Mas, até o momento desse estudo, a gente não tinha estudos de qualidade que suportassem o uso da ventosa, né? Então faltavam evidências. O que eles concluíram?
que os fisioterapeutas utilizavam a ventosoterapia se baseando em sua prática clínica e na preferência do paciente, ao invés daquele terceiro pilar da PBE que a gente acabou de falar, que é a evidência científica. Então, nesse estudo, eles encontraram que o terapeuta que usa a ventosa, ele usa, beleza, mas ele não pode falar que ele está utilizando uma prática baseada em evidência. Ele está utilizando uma prática baseada na experiência clínica dele do que o paciente quer. Então, isso não é PBE, certo? E aí a gente volta para aquela pergunta inicial, será que existem evidências de boa qualidade? E aí eu trouxe 2 estudos que são ensaios controlados e aleatorizados. Um deles, né, o da esquerda, foi publicado no Journal of Physical Therapy, que é uma revista australiana, atualmente a melhor revista de fisioterapia que a gente tem no mundo, tá? Então uma revista com qualizar um fator de impacto importante, e uma revista com uma significância muito grande, tanto a nível nacional quanto internacional, então uma revista internacional de alta relevância. E no lado direito a gente tem um outro artigo que foi publicado, esse falando sobre ventosa em desfechos relacionados à osteoartrite no joelho, no Brazilian Journal of Physical Therapy, que é atualmente o 5º jornal com maior influência dentro da fisioterapia, tá? E é um jornal que fica na UFSCar, em São Carlos. Então, a gente está falando de 2 revistas, 2 artigos publicados nas, talvez, melhores revistas do mundo em fisioterapia, que falam sobre ventosa, e ambos são de grupos brasileiros, lá o pessoal da UFRN. O primeiro artigo que eu trouxe, ele quis avaliar, né, a ventosoterapia como intervenção para pacientes com dor lombar crônica não específica, então foi um ensaio randomizado, um ensaio clínico randomizado, e o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da ventosoterapia em intensidade da dor, função física, mobilidade funcional da de tronco, efeito geral percebido, qualidade de vida, sintomas psicológicos e uso de medicamentos em indivíduos com dor lombar crônica não específica. Então, o desfecho principal seria avaliar dor. Eles avaliaram outros desfechos, através de testes de mobilidade, questionários, tá? Então, eles tiveram vários desfechos analisados. Aqui eu trouxe a metodologia de uma forma geral, a gente vai falar um pouco mais detalhada dela, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de um ensaio controlado randomizado, a gente está falando de um ensaio clínico com 2 grupos, sendo que um grupo é um grupo que a gente denomina grupo intervenção e o outro é o grupo controle. O grupo intervenção, nesse estudo, ele recebeu o tratamento efetivo de ventosoterapia. Então, eles fizeram ventosoterapia nesse grupo de acordo com o procedimento que eles elaboraram. O grupo controle recebeu o que eles chamaram de ventosa sham, tá? Que vocês vão ver o que é daqui a pouquinho. Então, eles fizeram as intervenções nesses 2 grupos ao longo de um determinado período de tempo e, no final, eles avaliaram um desfecho para ver qual grupo tinha melhorado mais, intervenção ou controle. Então, basicamente, a gente está falando de um ensaio controlado sham, randomizado, com participantes cegos e avaliador cego. O que isso significa? Não é que eles não enxergavam, tá? As pessoas enxergavam. Mas quando a gente fala de participantes cegos, significa que os participantes eles não viam o que estava sendo feito na intervenção. Então, como esse estudo ele era com pacientes com dor lombar, eles colocavam o paciente em prono, o paciente ele não viu o que estava sendo realizado, e depois que acabava a sessão, enfim, colocava a blusa, ele ia para casa, então ele não tinha essa visualização do que estava acontecendo. Então, você tira um viés dessa questão do paciente ver o procedimento. E o avaliador era cego, então as pessoas que avaliavam os pacientes no baseline depois de 4 semanas, depois de 8 semanas, não eram as mesmas que aplicavam as intervenções. Então a pessoa que avaliava, ela só avaliava, e ela não sabia se o paciente estava no grupo controle ou no grupo intervenção. Então isso também elimina um outro viés que a gente poderia ter influenciando no estudo. E os pacientes eles foram alocados de forma randomizada entre os grupos. Então, basicamente foi feito utilizando um software que dividia os pacientes em grupos de forma aleatória, certo? E aí, a gente também consegue trazer mais confiabilidade para esse dado. De uma forma geral, tá? Foram incluídos 90 participantes, que foram divididos em 2 grupos. No final, tiveram 86, então a gente teve 4 desistências ao longo do estudo, né? Eles tiveram. Critérios de inclusão, tá? Isso é importante para quando a gente pensa em ensaios controlados. Eles incluíram pacientes que tinham dor lombar crônica, com mais de 8 meses, com intensidade de dor variando de 3 a 8, idade entre 18 e 59 anos e o MC inferior a 35 kg por metro quadrado ali. E critérios de exclusão, indivíduos que já tinham feito ventosa anteriormente, já tinham experienciado em qualquer parte do corpo, que tivessem a presença de alguma contraindicação para ventosoterapia, pacientes que estavam em tratamento fisioterapêutico para dor lombar ou para alguma outra condição, presença de comorbidades e outras condições. Então, por exemplo, pacientes que fossem viajar nos próximos 2 meses, que possibilitasse a continuidade no estudo, pacientes que tivessem outras condições, então red flags e outras condições que poderiam influenciar. Depois isso está mais detalhado lá no estudo, eu dei uma enxugada para não ficar muita coisa. E o terapeuta que realizava o procedimento, ele tinha certificação em ventosoterapia e experiência na aplicação desse recurso. Aqui é a intervenção, né? Então eles fizeram 8 sessões de 10 minutos de ventosa ao longo de 8 semanas, uma sessão por semana. Uma coisa que é legal é que eles colocaram os atendimentos em grupos separados. Então a gente tinha um grupo controle e um grupo intervenção.
Os atendimentos do grupo controle e do grupo intervenção, eles eram feitos em dias diferentes, tá? Então a pessoa que randomizou os grupos e que marcava, elas colocavam esses pacientes para serem atendidos em dias diferentes para que eles não conversassem. Então tava lá os dois em recepção, imagina, o grupo controle e intervenção, eles começavam a trocar ideia e aí possivelmente poderiam, eu acho que o meu não está sendo legal, o seu eu acho que talvez seja melhor. Então, para evitar esse tipo de conversa, eles colocaram em dias separados. E aí, no caso do estudo com dor lombar, a distância, eles colocaram 4 copos, nível de L5 a S1, com 3 centímetros de distância entre eles, bilateralmente, ali paralelos aos processos espinhosos, tá? Gerando uma pressão negativa de menos 100 a menos 300 milibars, que é o que corresponde a 2 sucções. E a intervenção era realizada por 10 minutos, beleza? Como resultados, aqui eu trouxe os principais desfechos. Quando a gente olha para a dor, a gente pode ver que houve uma redução da dor, tá? Em relação, utilizando a escala numérica, a visual analógica ali, do início para o final da intervenção, só que foi em ambos os grupos. Tá? Então, tanto o grupo controle quanto o grupo intervenção, ambos os grupos, eles tiveram melhora da dor, mas não teve diferença entre eles. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, tá? Sobre a metodologia. Lembra que a gente falou que tinha um grupo intervenção, que fazia ventosa, né? 2 sucções. O grupo controle era uma ventosa fake, ou uma ventosa sham, né, que a gente chama ventosa placebo. Então, eles pegavam um copinho da ventosa e eles faziam furinhos ao redor, menores que 2 milímetros. Então, eram furos muito pequenos. Mas quando ia fazer a aplicação, eles faziam as 2 sucções, o paciente sentia a sucção, e aí, em 3 a 5 segundos, o ar saía e ela parava de fazer o efeito, certo? Então, essa era a ventosa sham, ou ventosa placebo. E junto com isso eles colocavam também uma fita adesiva ao redor, dupla face ao redor ali do copinho para manter ela aderida à pele para que ela não saísse. Então esse era o procedimento sham, beleza? Então como a gente pode ver, a gente não teve uma diferença estatística entre os grupos. Quando a gente olha para esse tipo de análise, uma coisa que é importante é o que a gente chama de intervalo de confiança, que a gente compara entre os grupos. Então esse foi um estudo que comparou o grupo controle com o grupo intervenção. Então o intervalo de confiança ele é um valor, como se fosse um intervalo de valores ali, que mostra onde provavelmente a gente tem um efeito verdadeiro da intervenção. Então ele pode ir de negativo, ele vai geralmente de negativo para positivo. Sempre que a gente olha o intervalo de confiança, ele ultrapassa o zero, ou seja, se a gente olhar a primeira linha ali, né, dor em repouso, a gente tem um valor, né, para comparação entre os grupos, tanto após a primeira avaliação, depois de 4 semanas e 8 semanas, que vai ali na primeira avaliação de menos 0,9 para 1,0. Então, quando a gente tem um valor que passa do negativo para o positivo, ele cruza o zero, significa que a gente não teve uma relevância estatística desse valor, ou seja, não teve uma diferença entre os grupos. Um grupo não melhorou mais que o outro. Isso quer dizer que o grupo que fez a intervenção e o grupo que fez o controle, o sham, tiveram a mesma melhora na dor, tá? Sem diferença entre eles, então a gente pode ver que isso aconteceu para todas as variáveis relacionadas à dor, mobilidade de tronco, aos questionários ali, o TUG test, mobilidade de tronco eu já falei, e o efeito global percebido pelo paciente, que é uma medida de escala ali autorrelatada. Aqui a gente tem resultados para outros questionários que foram analisados, então o SF36, que avalia diversas questões ali, e também um questionário que foi utilizado para ansiedade e depressão, então a gente viu que também não houve uma diferença entre os grupos para nenhuma dessas variáveis, tá? E como conclusão, a gente pode dizer que, tá? Eles concluíram, né, no caso. O uso da ventosoterapia foi muito similar à ventosoterapia sham ou placebo em termos de redução da dor, melhora da função, mobilidade de tronco e efeito de melhora percebido pelo paciente, assim como qualidade de vida, sintomas psicológicos, uso de medicamentos em pacientes com dor lombar crônica, tá? E até que evidências mais robustas elas estejam disponíveis, a gente deveria repensar o uso da ventosoterapia com esses objetivos de reduzir dor e melhorar a função em pacientes com dor lombar não específica. Então esse é um primeiro estudo que a gente tem de boa qualidade, né, com uma metodologia que foi muito boa, que trouxe, que aparentemente não há diferença entre eu fazer uma ventosa de verdade ali contra uma ventosa de mentira. Ou seja, a ventosa de mentira não é superior a ventosa de verdade não é superior à ventosa de mentira, basicamente. Tá? E aqui a gente tem outro estudo do mesmo grupo, que foi publicado no Brazilian Journal, que eles avaliaram o efeito da ventosa, tanto em relação à dor, quanto à função, qualidade de vida, em mulheres com osteoartrite de joelho. Então também foi um ensaio clínico randomizado cego. E aí nesse estudo eles avaliaram 2 desfechos. Tá? Então primeiro, avaliar os efeitos da ventosa na dor em repouso e com movimento ativo em mulheres com osteoartrite.
e avaliar os efeitos da ventosa, e ventosa deixando a performance funcional, qualidade de vida, uso de analgésicos, anti-inflamatórios e escala de percepção global do efeito ali, que foram desfechos secundários, beleza? Bom, então aí, quando a gente olha para a metodologia, foi muito parecida com o estudo anterior. Claro que mudaram algumas questões em relação a critérios de inclusão e de exclusão, e também alguns detalhes em relação à metodologia, então a aplicação da ventosa, por exemplo. E aqui a gente está falando de um ensaio, né? De novo, um ensaio controlado placebo aleatorizado, participantes cegos, como a gente já falou, que eu escrevi cegos errado agora que eu fui ver. Mas os participantes, né, todas as participantes eram mulheres, né, que tinham osteoartrite no joelho, né, diagnosticado por médico através de exame de imagem e exame clínico ali. E se elas tivessem osteoartrite nos dois membros, a intervenção era realizada no membro mais sintomático. Então, se ela tinha no direito e no esquerdo, via qual tinha mais dor e fazia naquele. Então, elas foram divididas em dois grupos, o grupo intervenção e o grupo sham, que a gente, mesmo esquema da ventosa fake que a gente viu anteriormente, tinha os furinhos ali na ventosa e tinha a fita dupla face. Critérios de inclusão: idade entre 50 e 75 anos, dor de 3 a 8 e menos de 35 kg de IMC, para a gente não ter variáveis relacionadas a fatores metabólicos, etc. E critérios de exclusão: ter feito ventosa em qualquer parte do corpo, casos que eram contraindicados, pessoas que estivessem fazendo fisioterapia para tratar o joelho ou outra condição, pacientes engajados em mais de 45 minutos de atividade física por semana. Por quê? Só a atividade física em si, ou pacientes que realizassem atividade regularmente, o próprio exercício, seja aeróbio, seja resistido, poderia influenciar no resultado final, desfecho final. Então imagine que num grupo eu tenho pacientes que foram randomizados ali, grande parte deles fazia exercício físico, só o fato de eles fazerem exercício poderia mudar os desfechos, não pela ventosa, e sim pela prática de exercício em pacientes com dor crônica, certo? Pacientes com fibromialgia e outras condições musculoesqueléticas. A randomização, então, de novo, pesquisador independente, envelopes selados, era revelado terapeuta antes do momento da aplicação, então a randomização era feita por um software, o pesquisador fora do estudo fazia isso, ele colocava os grupos ali, a intervenção e o grupo controle dentro de envelope, os pacientes, e o terapeuta só sabia se aquele paciente estava no grupo intervenção ou controle antes da intervenção. Então, antes da intervenção, ele ia lá, pegava o nome do paciente e falava, opa, tá no grupo controle, então eu vou aplicar a ventosa fake nele, e era isso. Os avaliadores eram cegos, então as avaliações eram feitas no baseline, ou seja, no momento da intervenção, 3 semanas, 6 semanas e 10 semanas após. Então tinha um follow-up ali de 2 meses e meio, mais ou menos. E os participantes eles eram orientados a usar uma roupa que cobrisse o joelho durante as avaliações e após as intervenções, justamente para não ver a questão das marcas ali e tudo mais. A intervenção era marcada, de novo, em dias diferentes, entre o grupo controle e o grupo intervenção, e eles foram solicitados a não comentar com os avaliadores sobre as intervenções que estavam sendo realizadas. Algumas coisas que eu coloquei a mais aqui eu não coloquei no outro, tá, para não ficar repetitivo, mas basicamente a metodologia dos dois foi muito parecida, porque foi o mesmo grupo que fez os dois trials. E a análise dos dados ela foi feita por um avaliador cego que olhava a tabela com os resultados sem a identificação dos grupos, então ele tinha lá uma tabela onde tinha dois grupos que ele não sabia qual era o controle de intervenção, ele rodava a análise estatística e depois no final que ele ficava sabendo qual que era a intervenção e o controle. Em relação à intervenção, nesse estudo foram feitas 12 sessões de 15 minutos, 2 vezes por semana, por 6 semanas. E a aplicação no joelho ela era baseada em pontos de acupuntura. Então eles se basearam em pontos vindos da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Para isso eles usavam diferentes tamanhos de ventosa, por conta do encaixe ali. Então vocês estão vendo na imagem, né? São 5 copos, um era colocado suprapatelar, um medial e outro lateral à patela, e os dois embaixo ali, mais ou menos na região da rofa ali, lateral e medial em relação ao tendão patelar. E o cegamento dos pacientes era feito através dessa cortina que eles colocavam, né? Então um pano preto que funcionava como uma cortina para os pacientes não verem o que estava sendo feito ali, beleza? De novo ali, no grupo controle a gente tinha aquela ventosa de Sham, que tinha os buracos e a pressão, né, o ar saía em 3 segundos ali, tinha fitinha para manter ela colada. E aqui, se a gente for olhar, eu dei uma enxugada para não demorar muito, mas se a gente for olhar ali todos os dados, a gente vai ver que não houve diferença entre os grupos para nenhuma das variáveis analisadas, incluindo dor, função, qualidade de vida, aspectos sociais, saúde mental, percepção, etc. e tal. Então, assim, eu não estou dizendo que nenhum dos grupos melhorou em nada, tá? Eu estou dizendo que não houve diferença entre os grupos para nenhuma das variáveis. Isso não significa que eles não melhoraram. Pode ser que em algumas das variáveis os participantes tenham melhorado. Tá? Se vocês forem olhar alguns pontos de questionário e tal, eles atingiram o que a gente chama de mínimo mudança detectável, que é o ponto entre uma avaliação inicial e uma avaliação final de um questionário, para eu falar que houve diferença. Mas essas diferenças, quando elas ocorreram, foram em ambos os grupos. Então não dá para eu dizer que o grupo que fez ventosa teve um desfecho melhor que o grupo que fez a ventosa de mentira.
Então, como conclusão, de novo, a ventosa terapia não foi superior à ventosa sham em melhorar a dor, a capacidade funcional, a qualidade de vida e a percepção de efeito global ali em mulheres com osteoartrite de joelho. E até que evidências mais robustas sobre a eficácia da ventosa elas estejam disponíveis, nós, clínicos, deveríamos reconsiderar o uso em pacientes com osteoartrite do joelho e aconselhá-los a considerar intervenções com um melhor embasamento ali científico e com mais evidência disponível. Sendo assim, o que a gente tem baseado nesses dois artigos, né, que os autores até trazem em relação à discussão? O que parece ter relação com os efeitos da ventosa? A gente tem o efeito placebo, tá? Que está relacionado a essas outras variáveis. Então, por exemplo, expectativas positivas a respeito do tratamento, então o paciente achar que ele vai melhorar, as crenças que o paciente tem em relação àquilo, aliança ou vínculo entre o paciente e o terapeuta, então a forma com que você conversa com o paciente, o vínculo que você faz, aquela questão de conexão com o paciente influencia diretamente na melhora, a gente já tem vários estudos trazendo isso. Fatores contextuais e ambientais, então, por exemplo, você está numa clínica, você tem todo um espaço preparado, você está de jaleco, você tem profissionais ao redor, então o paciente, isso passa confiança para o paciente, essa questão de ambiente e a própria regressão à média, história natural da doença, que basicamente, né, se a gente for pensar tanto na dor lombar quanto osteoartrite, a gente pode ter períodos de picos e remissões baseados em diversos fatores, e ao longo do tempo os pacientes podem naturalmente voltar, regredir à média, ou seja, melhorarem de forma espontânea. E agora tá para sair, talvez daqui a algum tempo, né? A gente já tem um protocolo que foi aprovado para uma revisão Cochrane de ventosa terapia para dor lombar crônica, não específica. Então é o mesmo pessoal lá, o grupo da UFRN quem está fazendo. Pode ser que daqui a alguns meses ou anos a gente tenha esse estudo. E aí sim a gente vai poder falar se a ventosa ela é boa ou não para a nossa prática clínica. E aqui a gente deixa um exemplo, né? Então a gente tem lá, imagina uma paciente, Dona Maria, que tem 66 anos, tem dor lombar crônica não específica. E a Dona Maria é uma senhora que ela mora longe, ela mora em Paysandu, a van que traz ela, ela vem de ambulância para a clínica, chega lá na clínica às 7h30 e fica esperando até meio-dia para ir embora. A Dona Maria ela tem uma dor crônica na lombar que ela sente há muitos anos, ela a vida inteira trabalhou ali na roça, então sempre teve muita demanda. A Dona Maria tem 5 filhos e ela mora sozinha, os filhos moram longe e tal. A Dona Maria é uma senhorinha muito sozinha. E ela vai para a clínica de fisioterapia. E aí o João Renato atende a Dona Maria, né? O João Renato não é o João Renato que está apresentando, é o João Renato qualquer que a gente imaginou aqui. Foi um nome aleatório que veio na cabeça. E aí o João Renato chega para Dona Maria de jaleco e tal, ele tá todo arrumadinho, ele tá cheiroso, perfumado. E ele dá um sorrisão para Dona Maria de fora a fora e fala assim: "Bom dia, Dona Maria. Eu vou atender a senhora hoje. Como que a senhora passou a semana?" E vai conversando com a Dona Maria. João Renato ele é carinhoso, ele abraça a Dona Maria, ele leva ela para dentro da clínica. E a Dona Maria vê que tá todo mundo na clínica fazendo exercício ou fazendo alguma coisa, todo mundo tá de jaleco, né? A gente que é estagiário, ela passa pelo professor, fala bom dia, professor. Então, tipo assim, a Dona Maria tá num ambiente que foi feito para atendê-la, né? Para gerar uma melhora para a condição dela. E aí o João, ele vai explicar para Dona Maria: Dona Maria, a gente vai fazer ventosa na senhora, porque a ventosa ela é boa para dor lombar. Então, assim, a gente vai fazer porque ela gera uma sucção, a gente tem uma melhora da dor, melhora a vascularização e tal, e é para a senhora melhorar. E a Dona Maria, ela tá no ambiente, né, clínico ali, com referências, com pessoas que ela admira, você tem um vínculo com a Dona Maria adora você, né? Você conversa com ela, você dá atenção para ela esquece o problema, quando ela tá ali a dor vai embora, né? E aí você vai, faz a ventosa, né? Aí você vai, faz lá 20 minutos de ventosa. Depois você libera a Dona Maria e fala: Dona Maria, agora, como é que a senhora tá? Né? Então, do início pro final da sessão, fez ali. E às vezes a Dona Maria até tá com dor, mas existe uma coisa que a ciência já comprovou também, que é o paciente bonzinho. Então, às vezes o paciente, ele tem vergonha, ele tem medo, ele não quer te falar que ele não melhorou. Você fala: Dona Maria, a senhora melhorou? Ela: ah, melhorei, filho. Nossa, tá muito boa a minha dor. E às vezes nem tá, mas a Dona Maria ela é gente boa, ela não vai te falar que aquilo não foi bom pra ela. Ou às vezes foi bom pra ela no momento, mas aí a gente, né, volta para esse questionamento. Será que a Dona Maria, né, ela melhorou pela técnica ou pela conexão, pelo vínculo que ela tinha com o profissional, por fatores do ambiente, fatores contextuais, pelas crenças que ela tinha de que aquilo poderia ajudá-la, ou diversos outros fatores? Porque quando a gente pensa em dor, a gente está falando de uma complexidade absurda, então existe muitos fatores que vão influenciar, e a gente entra naquela questão do biopsicossocial. E é isso, agora os meninos vão passar alguns vídeos aí, vão trazer o que a gente tem de conclusão, e eu espero que vocês tenham curtido essa parte aí, eu espero que a discussão seja enriquecedora,
E precisando, podem mandar mensagem. Infelizmente não pude estar presente para responder as dúvidas, mas eu fico à disposição para a gente se encontrar aí no corredor, pela faculdade ou no WhatsApp, enfim. E é isso. Valeu, pessoal. Continue com a apresentação e espero que vocês tenham gostado.